balanceamento. E eu quero fazer uma coisa. Espera aí. Eu vou com um plano, vocês vão ver balanceamento hoje. E a gente começaria direto com estequiometria. Para fazer bastante exercício. Esse é o plano. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu fazer isso. É hard, viu? Aulas. Eu já tenho um balanceamento. Estequiometria. Eu faço balanceamento. Oi, Rita, diga. Eu tô só vendo aqui uma coisinha, pessoal, rapidinho. Desculpem. Eu não compartilhei ainda não a tela. Tô vendo aqui só meu plano de ensino aqui rapidinho. Natália, seu vídeo fez maior sucesso no grupo dos professores, viu? Vamos lá, vamos ver como é que conclui hoje. Acho que vai ser o jeito que eu tô pensando. Você só clicar aqui de pronto mesmo. Brau. E hoje, pessoal, eu coloquei balanceamento, mas vou deixar para fazer balanceamento na próxima aula mesmo. Para não ficar muito pesado de conta na cabeça de vocês hoje. Pois é, fez maior sucesso. Tá vendo agora, Rita? Pronto. Todos me escutando? Todos me ouvam? Ai, galera. Tô Mirna. O que é Mirma? Pessoal, boa noite a todos e todas e todix. Sejam bem-vindos. Vamos estudar fórmulas químicas e tipos de reação. Certo? Hoje vocês vão aprender o Atarrel, uma fórmula molecular. Vai começar com os cálculos agora, viu? Agora essa aula, a outra é só conta na cabeça de vocês. Então, basicamente, tem um pouquinho de teoria. O resto é P de cálculo, é conta de matemática. Certo? E hoje vocês vão aprender a determinar as fórmulas químicas. Porque vocês já aprenderam a classificar um monte de coisa. Vocês já aprenderam o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal, o que é um óxido. Vocês já viram como é que os compostos químicos se ligam. Vocês já viram como é que funciona a teoria atômica, como é que se teoriza a forma e a estrutura do átomo. Você já sabe como é que o átomo é classificado. Você já sabe esse monte de coisas. Agora, como vocês aprenderam como é que os elementos se ligam, formando moléculas, como vocês já aprenderam a classificar as moléculas inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, a gente vai começar a ver o que são fórmulas moleculares, certo? Ou fórmulas químicas. E também a gente vai classificar para vocês os principais 4 tipos de reações que tem, certo? Fórmulas, tipo fórmula do mol, essas coisas, como é que eu calculo mol? N igual a M sobre V? Não é isso, pessoal. Não, estou falando de fórmulas moleculares, empíricas e fórmulas percentuais. Que são maneiras de representar uma molécula. Fórmula molecular ainda vai, mas essas outras aí, empírica e percentual, não conheço não. Mas vai conhecer. Afinal, para determinar a fórmula molecular de um composto desconhecido, imagine que é o que você não conhece. Opa, acabei de topar numa pedra que tem um brilho dourado com preto e verde ao mesmo tempo. Essa pedra eu nunca vi na minha vida. Ela pode ter uma estrutura química, ela pode ter uma composição química diferenciada, certo? Aí,
quando você está tratando com uma fórmula dessa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trabalhar com uma dessas fórmulas, empírica ou percentual, ou até com as duas, certo? Ah, beleza. Então arrocha aí. Arrocharei. Pessoal, vamos começar com vocês com fórmula percentual e centesimal. É a mesma coisa, tá bom? Percentual ou centesimal, que é a fórmula de porcentagem. Certo? A fórmula percentual ou composição centesimal, vocês podem ouvir esses dois nomes, tá bom? Ela vai indicar a porcentagem, vamos lembrar que é aquele símbolozinho assim, ó. A porcentagem em massa de cada elemento na substância. Isso é, a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes de massa da substância. Certo? Vocês entenderam esse enunciado, pessoal? Fórmula percentual é a composição percentual em porcentagem, tipo 25%, 30%, de cada elemento químico em uma molécula. Beleza? Vocês já devem ter ouvido falar que, tipo, a melancia tem 98% de água. Que diabo é isso que eu estou falando quando tem 98% de água? Que de 100 gramas de melancia, 98 gramas são água. É a composição percentual. Certo? Beleza, isso quer dizer o quê? Galera, essa propriedade está ligada ali de Proust, certo? Essa propriedade de composição percentual está ligada à lei de Proust, que diz o seguinte: toda substância pura contém uma proporção fixa de elementos, não importa da massa da amostra. Certo? A lei de Proust diz que toda substância contém uma proporção fixa de elementos, independente da massa da amostra. Por exemplo, se eu disser que o metano, esse elemento aqui, com essa fórmula molecular, CH4, possui 75% de carbono e 25% de hidrogênio, certo? Isso quer dizer que em 100 gramas eu vou ter o quê? Se 100 gramas é 100%, quanto é que é 25% de 100 gramas, pessoal? Regra de 3, tá bom? Vocês vão lembrar como é que calcula isso aqui. É o MEI, é esse, vezes esse. X vezes 100 igual a 25 vezes 100. Você vai ter X igual a 25 no total. Certo? Que você vai pegar esse 100zinho aqui, ó, vai passar para o outro lado e ele vai entrar aqui dividindo. Aí vai ficar 100 dividido, 25 vezes 100 dividido por 100. Ou você faz a conta toda, ou você pode cancelar o 100 com 100 sobre só o 25. Se quer matemática lá, tranquilo. Se tiver dúvida, pessoal, pergunta aí que eu respondo. Ei, Bruno, Oi. dá pra explicar de novo que minha internet caiu? Dá. Que parte? Rapaz, desde o começo. A internet tinha caído. Cara, seguinte. O que eu tô falando aqui, eu não vou voltar tudo, tá bom? Tá gravado, tu pega o começo. Eu tô falando só de fórmula química, fórmula percentual, fórmula molecular e fórmula empírica. Começando pela fórmula percentual, que quer dizer o quê? O que é a fórmula percentual? É a quantidade, é a porcentagem em massa de elementos em uma molécula, certo? Aí o exemplo que eu dou, melancia. Você já ouviu falar que melancia tem 98% de água? Ou é 95%? Não sei. Tem uma porcentagem de água na melancia, certo? Se eu disser que ela tem 98% de água, isso quer dizer que em 100 gramas de melancia tem 98 gramas de água. É uma composição percentual. Beleza? Se eu disser que, sei lá, na banana tem 2% de potássio, quer dizer que a cada 100 gramas de banana você está consumindo 2 gramas de potássio. Beleza? Se eu disser que... não sei. Qualquer exemplo de percentual que você imaginar. No concreto, pronto. No comprimido de paracetamol tem 25% de paracetamol. No comprimido todo, se eu pegar 100 gramas de comprimido, 25 gramas vão ser de paracetamol. Uma composição percentual é basicamente a quantidade, a porcentagem em massa de alguma coisa em alguma coisa. Beleza? Aí a definição de fórmula percentual é essa. Fórmula percentual ou composição centesimal, que são as mesmas coisas, indica a porcentagem em massa de cada elemento na substância. Isto é, a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes dessa substância.
Essa regra é baseada na lei de Proust. A lei de Proust, pessoal, é uma das leis ponderais. Eu falo melhor dela na próxima aula, mas ela diz o seguinte: toda substância pura contém uma proporção fixa de elementos, não importando a massa da amostra. Proporção quer dizer que é sempre as mesmas quantidades. Por exemplo, pega aqui o CH4. O CH4 ele vai possuir 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Isso é fixo. Em 100 gramas, quer dizer o que essas porcentagens? Em 100 gramas, para hidrogênio vai significar o seguinte, ó, como eu tenho 25% de hidrogênio, ó, 100 gramas não é a massa total da molécula CH4? 25% de 100 gramas é quanto? Regra de 3, 25 gramas. Para o carbono, 100 gramas não é o 100%, o CH4 no total, mas eu estou dizendo que 75% dessa molécula é formada por carbono, certo? Então, X é 75%. Fazendo a regra de 3, ó, X vezes 100 igual a 75 vezes 100, esse vezes esse, então vai ter X igual a 75 gramas. Beleza? Professor, e se fosse 200 gramas? Se fosse 200 gramas de CH4, você ia ter 50 gramas de hidrogênio e 150 gramas de carbono. Porque a proporção é fixa, se a substância for pura. É sempre essa proporção. Quer dizer, então, professor, que se eu tiver 400 gramas de CH4, eu vou ter 100 gramas de hidrogênio e 300 gramas de carbono? Vai. Deu para entender, pessoal? Essa é a ideia. Só isso? Só. Agora, nós vamos ver como é que eu determino a fórmula percentual. Certo? Que eu posso fazer isso de duas formas. Sabia tanto que não era só isso? KKKKK. Existem duas formas de calcular a fórmula percentual. Uma é a partir da fórmula molecular, certo? Se eu já tiver a fórmula molecular, eu posso calcular a porcentagem de elementos naquela fórmula. E a outra é a partir da relação entre a massa do elemento e a massa da amostra, certo? Vamos para o mais fácil. Para determinar a partir da fórmula molecular, o procedimento é o seguinte. Peguei um exemplo aqui para a gente resolver. Água oxigenada é uma solução de peróxido de hidrogênio, H2O2. Essa é a fórmula molecular. Fortemente antisséptica. Você bota água oxigenada nas perebas, nas feridas, fica aquelas borbulhinhas de oxigênio, porque normalmente os micro-organismos que crescem na pele são anaeróbicos, ou seja, não respiram oxigênio, e quando tu tá com oxigênio, tu meio que afoga esses organismos, certo? Você corta o metabolismo deles e eles morrem. Por isso que ele é antisséptico. Os percentuais em massa de hidrogênio e oxigênio neste composto são, respectivamente, o que ele está te perguntando. Quais são os percentuais, quais são os percentuais em massa de hidrogênio e oxigênio nesse composto? Ele te dá as massas moleculares. O peso molecular do oxigênio é 16 gramas por mol. O peso molecular do hidrogênio é 1 grama por mol. O que é que eu faço agora? Eu vou ter uma fórmula molecular. Primeira coisa que eu vou fazer, galera, é determinar a massa molecular. Certo? Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Determinar a massa molecular. Como é que eu determino a massa molecular? Qual vai ser o peso molecular da molécula de H2O2? Pessoal, é só trocar esses elementos pela massa molecular deles. Você está vendo esse 2 em 1 aqui? Ele vai multiplicar. Certo? H2 quer dizer o seguinte. O que é que essa fórmula molecular aqui quer dizer? Ela quer dizer que eu tenho 2 átomos de H2, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então é como se eu tivesse 2 vezes a massa do hidrogênio mais 2 vezes a massa do oxigênio. Todo mundo entendeu isso? Então, ó, por isso que fica assim, ó, 2 vezes 1. Por que 1? Peso molecular do hidrogênio. 2 vezes 16. Por que 16? Peso molecular do oxigênio. Certo? Entenderam, galera? Por que é 2 vezes? Porque eu estou indicando aqui, ó, que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Por que é 2 vezes? Porque eu estou indicando que tem 2 átomos de oxigênio. Se eu pegar outro exemplo aqui, Al2O3. Como é que eu saberia a massa molecular desse cara? 2 vezes o peso molecular do alumínio
mais 3 vezes o peso molecular do oxigênio. Vocês entenderam isso? Por que é 2 vezes o peso molecular do alumínio? Porque eu tenho 2 átomos multiplicando alumínio. Por que é 3 vezes o peso molecular do oxigênio? Porque eu tenho 3 átomos multiplicando a massa do oxigênio. Todo mundo entendeu? Então, vou ficar com 2 mais 32, eu vou ter uma massa total, uma massa molecular igual a 34 gramas por mol. Beleza? Todo mundo entendeu como é que eu cheguei aqui? Espero que sim. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou determinar a fórmula percentual. Certo? Se 34 gramas, que é o total da massa da molécula, ele vai ser o que? O total é 100%. Eu sempre chamo o total de 100%. Em 34 gramas, certo? Ah, eu não fiz aqui, desculpa, pessoal. Eu tenho que ter a noção da massa total e quanto é que é a massa, o peso molecular de cada elemento. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio nessa amostra, eu vou ter 2 vezes 16. Então, só para o oxigênio, pessoal, eu vou ter 32 gramas. Só para o oxigênio. E só para o hidrogênio, eu vou ter 2 vezes 1, que vai dar 2 gramas por mol. Só para o oxigênio, só para o hidrogênio, e aqui só para o oxigênio. Beleza? Então, ó, se a massa total é quantos por cento de oxigênio eu vou ter? Certo? 32 gramas vai dar quantos por cento? Ficou bem legal isso aqui. Tenho que reformular essa explicação. Vou voltar. 34 gramas é o total da tua molécula. Se na tua molécula tu tem 32 gramas de oxigênio só, fez bem aqui, ó, 32 gramas de oxigênio, certo? Quantos por cento do total da molécula esses 32 gramas representam? Regra de 3, tu vai ter 94,11%. Certo? Ó, multiplica o meio pelos extremos. Beleza? Tu vai ter porcentagem de oxigênio vezes 34 igual a 32 vezes 100, que vai dar 3.200. Pega o 34, passa para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Tu tem 3.200 dividido por 34, que vai dar 94,11%. Alguma dúvida, pessoal? Sejam sinceros. Fazem a mesma coisa para o hidrogênio. 34 gramas é a massa total da tua molécula. Certo? Quanto que só do hidrogênio tu tem na molécula? 2 gramas. Quantos por cento esses 2 gramas representam da molécula, da massa da molécula? Mesma fórmula, mesma conta. 5%. Beleza? Isso quer dizer o que, pessoal? Como é que eu vou escrever a fórmula percentual? Eu escrevo assim, ó. H5,88, oxigênio 94,11. Eu represento a fórmula molecular assim. Do jeito que está aqui, ó. Vou representar a fórmula molecular. Assim. E assim eu represento a minha fórmula percentual. Certo? Isso aqui está te dizendo que nessa molécula eu tenho 5,88% de hidrogênio, eu tenho 94,11% de oxigênio. Certo? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Como é que eu determino essa fórmula aqui a partir da fórmula molecular? Beleza. Agora, vamos ver como é que eu determino a partir da relação entre a massa da amostra e a massa dos elementos que compõem a amostra. Certo? Volto sim. Normalmente, pessoal, eu vou usar esse segundo método quando eu tenho uma amostra desconhecida. Por exemplo, eu não sei qual é a massa molecular do composto que eu formei. E acontece. Porque, tipo, elementos químicos só tem 128, se eu não me engano. Acho que mais. Posso estar falando senhora não besteira. Um químico não saber quantos elementos químicos tem na tabela periódica. Desculpa, não sou obrigado a decorar isso. Mas sei que tem mais de 100. Certo? Relação 120 alguma coisa. Galerinha, 120, 128 elevado a 128 dá uma quantidade grande de número, não dá não? É assim que você faz combinação. Beleza? Então você pode ter praticamente um mundo de elementos. Só de composto orgânico diferente tem mais de 18 milhões.
Então, ao longo da história, da vida, todo dia o pessoal está desenvolvendo molécula nova. Então, quando eu descubro um negócio que eu não sei qual é a fórmula molecular, como é que eu determino? Você começa pela fórmula percentual, beleza? E é fazendo isso, determinando a partir da relação que existe entre a massa total, que eu consigo determinar experimentalmente, e a massa de cada elemento, que eu também consigo determinar experimentalmente. Beleza? Mas como é que eu vou saber a massa dos elementos antes de saber a fórmula dos elementos? Certo? Como é que eu vou saber qual é a massa de hidrogênio que tem naquela molécula sem saber a fórmula molecular para me ver isso aqui, ó, que na molécula tem 2 hidrogênios e que na molécula tem 2 oxigênios, certo? Porque o que tu vai ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó, HX OY. Tu não sabe quanto é X, tu não sabe quanto é Y. Como é que tu calcula? Galera, isso é relativamente simples. Basta realizar uma análise elementar. É o nome do ensaio, do experimento que você faz para determinar a massa específica de cada elemento na tua substância desconhecida, que é a determinação da quantidade de cada elemento que forma a substância. Ah, tá bom. Só isso. Então, se vocês tiverem com dúvidas, perguntando na vida, se forem dormir de noite, não conseguirem dormir, porque estão preocupados em entender como é que você consegue descobrir a massa de elementos numa molécula química, numa molécula nova, preocupação muito importante na vida de vocês, é por análise elementar, tá bom? Como exemplo, uma substância pura, desconhecida, de massa igual a 32 gramas, foi submetida à análise elementar e verificou-se que continha 10 gramas de cálcio, 6,08 gramas de carbono e 15,92 gramas de oxigênio. Então, eu determinei a massa total dela, certo? Eu consigo fazer isso aqui para espectroscopia de massa. E fiz uma análise elementar e encontrei a quantidade de massa de cada elemento na minha molécula. Beleza? O que eu faço agora? Eu vou determinar a porcentagem de cada elemento em relação à sua massa total. Qual é mais fácil do mundo? 32 gramas não é o total? Então 32 gramas é 100%. Quantos por cento vai dar 10 gramas de cálcio nesse total? Regra de 3, vai chegar em 31,25%. Se explicar a conta, não, né, pessoal? Vou fazer mais uma vez, ó, para eu não repito mais essa conta. É esse cara vezes esse e esse cara vezes esse. Ó, porcentagem de cálcio vezes 32 vai ser igual a 10 vezes o 100. É sempre assim, tá bom? Você bota um em cima do outro. Esse, o de baixo é tanto. Você faz o x. Belezinha? Aí tu vai 1 vezes 10 vezes 100 é 1000. O 32 vai passar para o outro lado fazendo a operação oposta que ele está fazendo aqui. Se ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo. Aí tu vai chegar nessa porcentagem de cálcio na amostra, 31,25. Fazer a mesma coisa, ó, para o carbono. Nessa massa de 32 gramas, quanto em porcento representa 6,8 gramas de carbono? Vai representar 19%. E de oxigênio? A análise elementar me disse que eu tinha 15,92 gramas de oxigênio na composição. Certo? Deixa eu desligar minha câmera aqui. Certo? Então, você vai dar quanto? 49,75% de oxigênio. Como é que vai ficar a fórmula percentual? Beleza? Alguma dúvida? Pessoal, como é que eu posso cobrar isso na prova? Eu posso botar um enunciado desse para vocês. A Natália estava andando na estrada, topou numa pedra que brilhava na cor roxa. Ela levou para o laboratório, fez um espectro de massa, tirou a massa total, fez análise elementar, tirou a massa de cada elemento. Ela consegue calcular a análise percentual dela. Alguma dúvida? Hora de perguntar é agora. Show de bola. As continhas estão complicadas na cabeça de vocês, porque isso é só regra de 3. E não passa disso não, tá bom? Show? Então simbora. Simboeiras. Praticamente é uma ruma de regra de 3. O lockdown entendeu a matemática do processo de fórmula percentual. É uma ruma de regra de 3. Exatamente, uma ruma de regra de 3. Mas qual é a aplicação disso? Como você viu, é possível determinar a massa de cada elemento que compõe uma amostra. Sim, aí. Essa informação me permite determinar a menor proporção possível
entre os elementos que compõem aquela amostra, também conhecida como fórmula empírica. Certo? Mas ainda não peguei aonde eu vou aplicar esse negócio. É só voltar aqui, pessoal. Para que é que eu determino fórmula percentual? Eu determino fórmula percentual para que eu saiba a menor proporção possível que exista entre os elementos daquela molécula, que também é chamado de fórmula empírica, que é a fórmula experimental. A partir dessa fórmula empírica, a gente vai ver já já é a maneira que eu determino a fórmula molecular, que é a fórmula que eu uso em reações químicas, para que eu possa prever, planejar e sintetizar qualquer coisa que envolva química. Eu vou partir da determinação percentual para chegar na fórmula empírica, para chegar na fórmula molecular. Beleza? O lockdown que está em dúvida, certo? Ainda não peguei a ideia e onde eu vou aplicar isso. Pense comigo. Exemplo da Natália. A Natália está andando no meio da rua, topa uma pedra que brilha roxo. Você descobre um composto com propriedades desconhecidas. Uma das coisas que você quer saber é a composição e a forma molecular, né? Não? Vou dar um exemplo mais real. O que é que diabo que o pessoal faz na Amazônia, pessoal? Naquelas plantas lá. O cara vai numa tribo, aí tem lá o pajé, que quando o cara tá com caganeira, ele pega lá uma planta, bota essa planta numa pedra, baixa uma pedra na outra, tira um sumo dessa planta, esquenta por meia hora e dá esse chá dessa planta pisada pro cara lá e o cara fica bom da caganeira em 20 minutos. Aí você, farmacêutico, formado na FVJ, vai olhar assim, tem algum ativo é, naquele medicamento ali que cura naquela planta que cura a caganeira, cura a diarreia. Estou falando caganeira com a aula gravando. Olha que nome maravilhoso que o professor dizer. Difteria. Curar a difteria, certo? Naquela planta. Aí o que é que o cientista vai fazer? Ele vai pegar aquela planta e vai levar para a farmácia e dizer, pessoal, a receita aqui é essa. Você planta em casa, você colhe a planta, você pisa a planta, ferve por meia hora a planta e toma. Pronto. Não, você não faz isso. Você vai pesquisar e desenvolver um fitoterápico. Ou até isolar o medicamento e ressintetizá-lo para ficar uma forma mais prática de uso, certo? Mas o primeiro que você vai ter que fazer é determinar a fórmula molecular, porque aquele composto, aquele ativo farmacêutico que existe naquela planta, ele é feito por elementos químicos em uma proporção fixa, certo? Então, isso aqui que vocês estão vendo, parece que não, mas tem aplicação, tá bom? Beleza? Então, você descobre lá um composto com propriedades conhecidas, uma das coisas que você quer saber é a composição e a fórmula molecular. É. Então, a fórmula empírica é determinada experimentalmente. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Você só ligou o áudio sem querer. Olha aí, Gabriel, no Sem querer. WhatsApp. Eu tô ouvindo você digitando aí no WhatsApp, viu, Gabriel? Homem. Tô brincando. Certo? Então, a fórmula empírica é determinada experimentalmente. Pessoal, depois eu falo. Então, a fórmula empírica é determinada experimentalmente. Por exemplo, por análise elementar. Aquele ensaio que a gente faz lá, que eu falei para vocês, para determinar a fórmula percentual, é o primeiro passo para chegar na fórmula empírica, porque eu chego na fórmula empírica a partir da percentual. Descobri um elemento novo, fui lá na aldeia indígena, falei com o pajé, ele me mostrou a planta, eu levei a planta para o laboratório, fiz uma extração de todos os... Qual é o nome, cara, que se chama? Os compostos, não é composto, mas é um negócio secundário lá, não é elemento também, mas é o subproduto da fotossíntese da planta. Esqueci o nome agora. Isolei todos eles. Aí eu identifiquei por teste de laboratório qual é o que tem efeito medicamentoso na cura da difteria. E eu vou determinar a estrutura química daquele cara, a fórmula química daquele cara. Aí eu faço um espectro de massa para pegar a massa total e eu faço uma análise elementar para pegar a massa de cada elemento. Sabendo a massa total, sabendo a massa de cada elemento, eu determino a fórmula percentual. Vocês entenderam a ideia de você fazer isso? Sim ou não? O caminhozinho que eu venho seguindo?
Beleza. Pegando essa ideia, e vocês tendo entendido como é que eu faço a fórmula percentual, eu consigo, a partir da fórmula percentual, determinar a fórmula empírica. Certo? Que esse nome empírica quer dizer experimental, porque eu determino essa fórmula a partir de experimentos. Beleza? Mas como é que eu faço isso? Calma, vamos primeiro definir. Fórmula mínima ou empírica corresponde à proporção mínima em números inteiros entre os átomos dos elementos que compõem a molécula da substância. Certo? É a menor proporção possível. É como se eu simplificasse. Pega a glicose. A fórmula molecular da glicose é essa, C6H12O6. Qual seria a menor proporção entre carbono, hidrogênio e oxigênio nessa molécula? É como se eu pegasse isso aqui, pessoal, e dividisse tudo por 6. Como se eu simplificasse. Aí eu vou ter CH2O. Porque 6 dividido por 6 é C. 12 dividido por 6 é 2. E 6 dividido por 6 é 1. CH2O. Entenderam? Se eu pegar o peróxido de hidrogênio, H2O2, qual vai ser a fórmula mínima? Qual a menor proporção possível? HO. Porque eu pego isso aqui e divido por 2. Como se eu fizesse o MMC. Eu vou dividindo até eu ter o mínimo, o máximo divisor comum de todos eles. Aí eu tenho uma fórmula mínima. Ácido sulfúrico, H2SO4. Pessoal, já é a fórmula mínima. Eu tenho como simplificar isso aqui? 2, 1 e 4. Existe algum número que eu consiga dividir? Que vai dividir em 1? Não. O máximo que eu consigo dividir é por 1 também. Então, o 1 já é o máximo divisor comum, o MMC, não, o MDC, certo? Preciso saber o que... Eu não lembro o que é MDC não, professor. Passei a minha infância... Oi. Diga aí, Natália. Professor, mas por que esse daqui foi, o da glicose foi dividido por 6, aí o hidrogênio foi por 2, é porque é o primeiro elemento? Não, é o máximo divisor comum. O que é o MDC? Eu tenho certeza que tem muita gente que teve trauma com o MDC na matemática do colégio. O máximo divisor comum é um número inteiro, maior possível, que consegue dividir todo mundo. Certo? Por exemplo, eu consigo dividir todo mundo aqui por 2? Consigo. Vai ficar 3, 6 e 3. Não é? Não é não? Mas eu consigo dividir ainda. Não consigo não? Não posso dividir por 3 de novo. Aí vai ficar 1, 2 e 1. Dividir por 2 e 3. Entendi, professor. Não é não? Eu consigo dividir todo mundo aqui só por 3? Consigo. Vai ficar 2, 4 e 2. Mas qual é o número sozinho, só ele, que eu consigo dividir, que vai dividir todo mundo numa lapada só? O máximo possível é o 6. Entendeu? Que vai dar 1, 2 e 1. Beleza? Mas fique tranquilo que dificilmente a gente tem que vir daqui para cá, tá bom? Normalmente a gente faz o contrário. A gente sai da empírica, eu determino experimentalmente para chegar nessa aqui de cima. Só estou explicando para vocês o que é fórmula mínima ou fórmula empírica. É a menor proporção possível. É a menor proporção possível. Pode existir essa molécula aqui, H4O4? Não, não existe. Mas você concorda que ela está na mesma proporção? 1 para 1, 1 para 1 e 1 para 1? Eu posso ter essa molécula aqui, C12, H24, O12. Você consegue perceber que a proporção dessa para essa é a mesma? Só sai multiplicando? Sim ou não? Eu consigo pegar a molécula H4, S2, O8, hein? Proporcionalmente não é a mesma coisa? Ou não? Vocês conseguem perceber isso? A proporção, ó, entre os elementos é a mesma. Eu tenho 4 hidrogênios, 4 oxigênios. Ou seja, para cada átomo de hidrogênio eu tenho um átomo de oxigênio. Para cada átomo de hidrogênio eu tenho um átomo de oxigênio. Para cada átomo de hidrogênio eu tenho um átomo de oxigênio. Aqui, ó. Para cada átomo de carbono eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono.
Se eu tenho 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de carbono. 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. 1 para 1. 2 para 1 para 4. A proporção é a mesma entre os elementos. Vocês conseguiram visualizar isso? Sim ou não? Beleza. Então isso é a fórmula mínima, pessoal. É a menor proporção mínima, não botei nem menor, proporção mínima, certo? Entre os elementos de uma substância. Entendi. É como se você simplificasse a fórmula molecular. Exatamente. Esse raciocínio é muito importante. A gente vai voltar a ele depois, certo? Certo, mas como é que eu faço para determinar a fórmula empírica? Vamos exemplificar. Ferritas, pessoal, são compostos com propriedades magnéticas, utilizadas em componentes eletrônicos. Certo? Você tem um celular aí, deve ter ferrita dentro da placa do seu celular. A análise química de uma ferrita forneceu os seguintes resultados. O cara fez análise química e já achou as porcentagens de cada elemento. Ele viu que tinha 12% de magnésio, 56% de ferro e 32% de oxigênio. Ou seja, ele tem isso aqui, ó. Mg12, Fe 56, ó, 32. Ele tem uma fórmula percentual, que ele descobre, como eu já expliquei, a partir da análise elementar. Eu preciso converter essa fórmula percentual de uma fórmula empírica. Eu preciso achar a menor proporção possível que existe entre magnésio, ferro e oxigênio nessa molécula de ferrita. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou transformar a porcentagem em massa. Como é que eu transformo porcentagem em massa sem fazer nenhuma conta? Juro por Deus, como é que eu transformo porcentagem em massa sem fazer cálculo nenhum? Certo? Eu vou dizer que eu estou trabalhando com 100 gramas de amostra. Professor, eu posso escolher? Pode. Se eu digo que é 100 gramas, certo? Se eu digo que o total é 100 gramas, 12% é 12. 56% é 56 gramas e 32% é 32 gramas. Fiz conta aí? Fiz não, né? Então, sempre que vocês têm uma fórmula percentual, para você achar a massa de cada porcentagem daquela, é só você dizer que tu tem 100 gramas de material. 100 gramas de molécula. Aí as porcentagens automaticamente viram massas. Beleza? Depois que eu transformei porcentagem em massa dessa forma extremamente complexa, certo? Eu vou encontrar o valor de mol de cada elemento. Certo? Como é que eu calculo mol, pessoal? O número de mols é dado pela massa dividido pelo peso molecular. Certo? Peso molecular eu tenho, está na tabela periódica de cada elemento. O peso molecular do magnésio é 24. O peso molecular do ferro é 56. O peso molecular do oxigênio é 16. É só olhar na tabela periódica que você tem lá. Certo? Qual é a massa? O peso molecular eu já sei, está aqui. Qual é a massa? A massa está aqui. Eu mudei as porcentagens, se eu considero que é 100 gramas, o valor da porcentagem é o mesmo valor da massa. Vocês estão me acompanhando até aqui? Sim ou não? Beleza. Se o número de mols é a massa sobre o peso molecular, e eu tenho a massa e o peso molecular, eu consigo achar o número de mols para cada elemento. Então, para o magnésio, é 12 sobre 24. 12, que daqui, ó, 12 gramas, 12%, se eu conseguir 100 gramas é 12 gramas, dividido por 24, que é seu peso molecular. Isso aqui vai dar 0,5 mol. Para o ferro, é 56 dividido por 56. 56 gramas de ferro, 56%, 56 gramas. Vai dar 1 mol. E para o oxigênio, é 32 dividido por 16. 2 mol. Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Achei o valor de mol, pessoal, eu vou encontrar a menor proporção possível em mols. Como é que eu faço isso, galera? Eu vou dividir todo mundo pelo menor deles. Porque eu preciso transformar a galera em número inteiro. Então, aqui, me digam aí no chat, quem é que deu menos mol? Magnésio, ferro ou oxigênio? Quem foi que deu menos?
magnésio. Então eu vou dividir todo mundo pelo número de mols de magnésio. Certo? Então magnésio é meio dividido por meio. Certo? Não deu meio mol de magnésio, eu vou dividir por 0,5, que vai dar 1. Ferro, eu vou dividir 1 por 0,5. Não deu 1 mol de ferro, eu divido pelo magnésio que for menor. Vai dar 2. E de oxigênio é 2 dividido por 0,5, que vai dar 4. Então, eu achei uma proporção 1, 2 e 4. Como é que é a fórmula mínima? MgFe2O4. E aí, galera? Dá para fazer isso? Tem algum cálculo complexo para ser feito aqui? Eu estou pedindo para vocês fazerem uma derivada, ou uma integral, ou um cálculo de limite? Não, né? É só entender o processo. Beleza, pessoal? Sim ou não? Professor, eu não entendi essa. Desde o começo? Hein, Rita? Só essa. Essa parte final aqui? Aqui. Encontrar a menor proporção em mols, é isso? Essa parte aqui? Pronto. Vamos lá. Como é que eu encontro a menor proporção em mols? Ou a menor proporção em qualquer coisa? Deixa eu pensar aqui numa diferença. Hum. Estou pensando. Alguém falou uma coisa no chat, peraí. Eu não entendi na parte de encontrar o valor em mols. Aqui? Então vamos voltar até aqui. Onde eu encontro o peso molecular? Ana Paula, na tabela periódica, se for por elemento, certo? Se for o elemento na tabela periódica, tem. Certo? Ó, você olha na tabela periódica, você vê no elemento do magnésio, você vai ter a massa molecular dele, ou a massa atômica dele. Certo? O magnésio é 24, a do ferro é 56, a do oxigênio é 16. É tabelado, está na tabela periódica essa massa, do elemento. Se for molécula, aí você soma as massas dos elementos que compõem aquela molécula. Lá no primeiro exemplo que eu fiz isso. Certo? Como é que eu determino o número de mols? A massa que eu encontrei aqui, ó, e o peso molecular. Está aqui em cima. Aí deu isso aqui. Ficou claro agora? Acendeu o interruptor aí? Pronto. Agora, como é que eu vou achar a menor proporção possível? Pessoal, vocês já comeram, sei lá, cheeseburger? Padrãozão, sem nada demais. O que é um cheeseburger? É 2 pães, uma fatia de queijo, uma carne de hambúrguer. Um hambúrguer. Isso aqui é um cheeseburger. Certo? 2 pães, uma fatia de queijo, uma carne de hambúrguer. Beleza? Então, eu pergunto para vocês o seguinte. Se eu consigo fazer essa analogia. Milhão. Pronto. Digamos que você pegou lá 10 pães. Não dá. Eu não vou conseguir fazer, eu vou perder muito tempo. Deixa eu ficar no clássico aqui mesmo. Certo? Como é que eu vou determinar a menor proporção? Eu vou dividir os números de mols que eu encontrei pelo menor número de mol. Certo? Então, tu teve um magnésio, que deu quantos mols de magnésio? Meio. Tu tem o ferro, que deu quantos mols de ferro? 1. Tu tem um oxigênio, que deu quantos mols de oxigênio? 2. Quem foi na tua molécula, nessa composição percentual aqui, que apresentou a menor quantidade de mols? Me diga aí, Rita. Quem foi que nessa porcentagem aqui, nessa composição percentual, apresentou o menor número de mols? 12%, que é quem?
magnésio. Beleza? Então, eu vou dividir todos eles pelo menor possível, para achar a menor proporção. Certo? Sempre que você fizer isso, você acha a menor proporção de alguma coisa. Beleza? Então, se o menor é meio, então eu vou dividir o número de mols desse cara por 0,5. Certo? E eu vou dividir agora, ó, repara, todo mundo eu estou dividindo por 0,5. Número de mols de ferro, de magnésio, por 0,5. Número de mols de ferro que eu encontrei, 1 por 0,5. Número de mols de oxigênio que eu encontrei, que foi 2 por 0,5. Por que eu estou dividindo por 0,5? Porque ele é o menor deles. Foi a menor quantidade. Se essa menor quantidade aqui, por exemplo, fosse 0,2, se fosse 0,2, ia ser todo mundo aqui por 0,2. Você entendeu agora como é que eu faço o processo? Não consegui pensar em nenhuma analogia, desculpem aí. Pronto? Então, esse é o processo que você faz. Você vai pegar todo mundo e dividir pelo menor. Depois que você fez isso, você achou quem? A menor proporção possível. Certo? Isso quer dizer o quê? Que para a tua molécula, como é que tu vai escrever a fórmula mínima? Magnésio. Deu quantas moléculas de magnésio? Uma. Mg. Quantas moléculas de ferro? 2. Quantos átomos de ferro, desculpa? Quantos átomos de magnésio? 1. Quantos átomos de ferro? 2. Quantos átomos de oxigênio? 4. Show? Professor, isso aqui, pessoal, tem que ser em número inteiro. Então, se por um acaso acontecer isso aqui, ó, por exemplo, 1,3, se desse esse resultado, é possível, tá bom? Quando você faz a divisão de todo mundo pelo menor, tu tem um cara que dá quebrada. O que tu faz então? Tu começa a multiplicar por números inteiros, você multiplica todo mundo pelo mesmo valor, até deixar todo mundo inteiro. Por exemplo, isso aqui vezes 3, pessoal, vai dar quanto? 3,9, que você consegue arredondar para 4. O que é que eu faço? Eu faço esse cara vezes 3 também, eu faço esse cara vezes 3 também. Aí tu tem 6 e tu tem 12. Aí tu teria o Mg4, Fe6, O12. Vocês entenderam? Sacaram aí a ideia? Se der quebrado. Se der quebrado. Certo? Beleza. Ah, eu fiz aqui. Nem sempre encontramos valores inteiros logo de cara. Quando isso ocorre, transforma em massa, ó, pega aqui a vitamina C, ó. Vitamina C, tá aqui, ó. C4,9, H4,55, oxigênio 5,54,6. Isso aqui é a fórmula percentual. Eu vou transformar esses caras em massa. Eu digo que é 100%, aí eu vou ter as massas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tan, tan e tan. Esses mesmos valores aqui, ó. Sem erro. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou encontrar valor em mols de cada elemento. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar os pesos moleculares do carbono, do oxigênio e do hidrogênio. Carbono, pessoal, é 12. Hidrogênio é 1 e oxigênio é 16. Certo? Aí tu vai ter 40,9, que é a massa do carbono, dividido por 12, que é o peso molecular dele. Do hidrogênio, 44,55 dividido por 1. E do oxigênio, 54,6 dividido por 16, que vai dar 34,1. Pessoal, entre esses aqui, quem é o menor? Qual o menor valor? Me digam aí. 34,3,41, não é não? Sim ou não? O que é que eu faço agora? Eu divido todo mundo por 3,41. Ó, vai dar 1. Vai dar 1,33. Vai dar 1. Beleza? Dividi todo mundo pelo menor valor que estava aqui, dos que eu encontrei. Percebeu que isso aqui não deu inteiro? O que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou multiplicar esse cara por 3. Para dar quanto? Vai dar 3,99, que é 4, arredondando. Esse aqui por 3 também. Esse aqui por 3 também, como eu explico, todo mundo pelo mesmo valor. Aí vai dar 3, 4 e 3. Certo? Multiplico tudo por 3, C3H4O3. Essa é a fórmula mínima da vitamina C. Entenderam? Professor, como é que eu cobro isso na prova? Desse jeito que vocês estão vendo.
Eu dou uma fórmula percentual e peço para vocês calcularem a fórmula mínima. Entendi. Vou repetir a pergunta. Para que é que serve? Homem, para encontrar a fórmula molecular. Tudo isso que você faz, de determinar a fórmula percentual, da fórmula percentual você encontrar a fórmula mínima, e da fórmula mínima, ou empírica, você encontra a molecular, que é a que você usa para estequiometria, cálculos de síntese, e etc, e etc, e etc. Como que eu calculo a fórmula molecular? Pessoal, às vezes a fórmula mínima já é a molecular. Por exemplo, H2SO4. Certo? E quando não é a fórmula molecular, vai ser o múltiplo inteiro da mínima. E quando não for a mínima já molecular, a fórmula molecular vai ser o múltiplo inteiro da fórmula mínima. Por exemplo, fórmula molecular H2O. Ela já é a fórmula mínima. Certo? Agora pega aqui, ó, C6H6. Qual é a fórmula mínima? Se eu dividir todo mundo por 6, CH. C2H6. Todo mundo por 2, CH3. É a fórmula mínima. P4O10. P2O5. X dividido por N, Y. Mais ou menos essa ideia. Certo? Fórmula molecular vai ser igual à fórmula mínima vezes N. Então, pessoal, se você sabe a massa da fórmula mínima e você sabe por quantas vezes aquela fórmula foi dividida ou multiplicada, você encontra a fórmula molecular. Mas eu vou explicar como é que faz. Entendi, mas ainda não sei a fórmula molecular. Como é que eu faço? A fórmula molecular, cara, que ridículo. Peraí. Vírgula. Agora eu não entendo o que eu estava escrevendo. A fórmula molecular pode não saber, mas a massa molecular é possível de determinar experimentalmente. Certo? Beleza, pessoal? Isso quer dizer o quê? Ó? Voltei foi muito. Ó. Beleza? Eu tenho essa razão, a relaçãozinha aqui. Ó. Aí o Lockdown está perguntando, eu entendi, mas eu não sei a fórmula molecular. Como é que eu faço? Vocês não podem, precisam saber a fórmula molecular, porque eu consigo determinar a massa molecular de um composto experimentalmente. Eu já mostrei, falei para vocês, como é que eu acho a massa molecular sem saber a fórmula molecular? Espectroscopia de massa. Certo? Mesmo sem conhecer a fórmula, existe uma técnica chamada de espectroscopia de massa atômica que permite essa determinação. Como é que faz então? Pessoal, não vou falar de espectroscopia de massa atômica, tá bom? Se eu não me engano, vocês vêm só lá em Química Analítica 2. Certo? Mas é isso aí. Existe um aparelho chamado espectrômetro de massa que eu consigo determinar a massa atômica de um componente de massa desconhecido. Então, se eu conseguir determinar por análise elementar a fórmula percentual, da fórmula percentual achar a fórmula mínima, eu consigo também, pelo aparelho de espectroscopia de massa, determinar a massa molecular, eu consigo determinar a fórmula molecular, certo? Vamos voltar aqui, ó, para o exemplo da vitamina C. Mas consideramos que sabemos a massa da fórmula molecular, ou a massa molar, a massa da molécula. Certo? A vitamina C possui a seguinte composição percentual. Determine a sua massa molecular. PM, base peso molecular, 176 gramas por mol. Certo? Existem, pessoal, duas formas de resolver um problema assim. Uma delas é eu partir da fórmula mínima, que você já sabe fazer, certo? Acabei de fazer com vocês. Vou dar um exemplo aqui. A gente acabou de fazer. E a gente achou quem? A fórmula mínima. A partir dessa fórmula mínima, eu consigo achar a fórmula molecular, se eu souber quem? A massa molecular. Se você sabe a fórmula mínima, você vai determinar a massa da fórmula mínima. Como é que você vai determinar a massa da fórmula mínima? Qual o peso molecular do carbono, que compõe a fórmula mínima? 12 gramas por mol. O peso molecular do hidrogênio? 1 grama por mol. O peso molecular do oxigênio? 16 gramas por mol. A fórmula mínima, pessoal, não é C3H4O3. Ou seja, eu tenho 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então eu vou pegar, ó, 3 vezes 12, 4 vezes 1 e 3 vezes 16 e vou somar. 12 vezes 3 mais 1 vezes 4 mais 16 vezes 3. Por quê?
Porque eu estou pegando o peso de cada elemento que compõe aquela molécula, aquela fórmula mínima, e multiplicando pela quantidade deles que tem naquela fórmula mínima. Senão é um raciocínio muito difícil de entender. Vocês estão entendendo? Por exemplo, eu quero saber, professor, quanto tem de massa em 10 feijões. Só que eu não tenho uma balança para pesar 10 feijões. Eu consegui pesar um feijão, que deu 1 grama. Se a gente considerar que os feijões têm a mesma massa, um feijão de 1 grama, 10 feijões de 1 grama vai dar quantos gramas no total? 10 gramas. Mesma coisa que eu fiz aqui. Alguém não entendeu? Hein? Querendo gastar dinheiro, tô coçando a mão. E aí, galera? Rapaz, mais ou menos. Mais ou menos, Mas galera. o que é que você não entendeu aí? Vamos lá. Se eu quero saber a Deixa eu massa dizer. total, eu quero saber a massa total, certo? Eu quero saber quanto é que tem de massa, quanto pesa a molécula C3H4O3. O que é que C3 significa? Que eu tenho 3 átomos de carbono nessa molécula. É tipo assim, ó. Eu tenho C, C e C. Eu tenho H, H, H e H. Eu tenho O, Mas O aí eu vou e precisar O. primeiro contar a fórmula mínima, né? Isso, você faz todo o processo que eu já expliquei, para você chegar aqui. Você entendeu essa parte, Gabriel? Como é que eu chego na mínima? Entendi. Pronto. Você tendo a mínima, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar a massa molecular da mínima. Como é que eu acho a massa da fórmula mínima? Eu vou nos pesos moleculares. Onde é que eu vejo esses pesos moleculares? Na tabela periódica. Você vai na tabela periódica, você vai ver que o peso do carbono é 12, o peso do hidrogênio é 1 e o peso do oxigênio é 16. Beleza? O que significa C3H4O3? Significa que na fórmula mínima eu tenho 3 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Cada cara desse aqui pesa 12 gramas. Dá ou não dá aqui no final 3 vezes 12? Hein? Cada cara desse aqui pesa 1 grama. Dá ou não dá no final 4 vezes 1? Cada cara desse aqui pesa 16. Dá ou não dá no final 3 vezes 16? Você concorda comigo? Que dá isso aqui, ó. 3 vezes 12, 4 Sim, vezes 1, sim. 3 vezes 16. Então eu posso ou não posso montar Uhum. essa equação aqui, ó? A massa desse, a massa do total desse, mais a desse, mais a desse, ó. 12 vezes 3, mais 1 vezes 4 vezes 1, mais 16 vezes 3. Entendeu? Beleza? Então, se você tem um peso molecular de cada elemento e você tem a quantidade de elementos que compõem aquela fórmula, muito simples você consegue determinar a massa total dela. Porque você tem o Mas o peso senhor vai de cada um. dar o peso molecular, né, na prova? Se não, vamos lá, vamos dizer que eu esqueci de dar o peso molecular. Tu vai na internet e procura o peso molecular dele ou pega uma tabela periódica na internet. Você não vai ter que decorar. Mas normalmente eu já Tá boto bom. na questão para quê? Para você poupar tempo. Porque você tem acesso. E, tipo, se a prova fosse presencial, eu coloco a tabela periódica na prova. Eu não quero que aluno meu decore a tabela. Quero que Uhum. você saiba ler a tabela. Então você tem que as massas, beleza? Soma tudo, tu vai ter aí a massa de 88 gramas por mol. A fórmula mínima. Entenderam como é que eu cheguei até aqui? Fiz todo o cálculo da fórmula mínima, como eu mostrei para vocês. Achei a massa na fórmula mínima. Top. O que eu vou fazer agora? Vou determinar a razão entre as fórmulas. Eu vou usar aquela fórmula lá. Ó. A fórmula molecular é igual à fórmula mínima vezes N. Eu sei a fórmula molecular? Sei não. Mas eu sei a massa molecular. E eu sei a massa da fórmula mínima. Então eu troco aqui, ó. Massa molecular é igual à massa da fórmula mínima vezes N. 176 é igual a 88 vezes N. Como é que eu faço para achar o valor desse N? Eu vou passar o 88 para o outro lado, para isolar o N. Aí tu vai ver que N é igual a 2. Se N é igual a 2, pessoal, eu achei quem? Eu achei N. Eu achei N. O que é que eu faço agora? Fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N.
fórmula molecular vai ser igual C3H4O3 vezes 2. Eu vou multiplicar todo mundo aqui, ó, por 2. Então vai ter o quê? C6H8O6. Vocês entenderam, galera? Isso aqui, pessoal, é a fórmula molecular. Quando eu vou fazer a cinética de absorção da vitamina C, eu uso essa fórmula. Certo? Quando eu vou fazer o cálculo de deficiência de vitamina C no organismo, eu uso essa fórmula. Quando eu vou fazer a síntese da vitamina C a partir da quebra de alguma molécula mais complexa, eu uso essa fórmula. Vocês entenderam, galera? Então, essa fórmula aqui é a que eu uso nas cálculos estequiométricos, nas fórmulas de síntese, nos planejamentos de síntese. Mas quando a primeira vez que o cara isolou a vitamina C, que o cara não sabia essa fórmula aqui que eu estou mostrando para vocês, ele teve que descobrir a fórmula percentual para depois encontrar a fórmula mínima, para da fórmula mínima chegar na fórmula molecular. Beleza? Isso é uma forma de fazer. Tem uma mais fácil que eu vou mostrar já já. Alguma Professor, só recapitulando aqui. Esse daí é a fórmula mínima. E os outros dois, eu entendi. Só recapitulando aqui o que é. Essa aqui é a molecular. Para trás. Essa aqui é a molecular. Molecular, final. Aqui representa a molécula mesmo. Essa aqui é a mínima, que vai representar a menor proporção possível. Não, eu sei, não é desse exemplo aí não, professor, é dos outros. A primeira que teve 2 exemplos desses. A primeira é essa aqui que você vai trabalhar, ó, a percentual. Vamos lá. Pronto. Esquece o resto. O cara descobriu o composto novo. Descobriu lá, a primeira vez, o primeiro cara que viu a vitamina C na vida dele. Não sabia como é que ela era. Ele descobriu essa fórmula aqui, que eu chamo de percentual. Certo? Eu chamo de percentual. A partir da percentual, fazendo todo esse procedimento aqui, ó, ele encontrou a mínima. Ó, saiu daqui, ó, da percentual, e encontrou a mínima. Beleza? Tranquilo? Encontrando a mínima, ele faz esse processo para encontrar a molecular. Beleza, Natália? Ok, professor. Beleza? Então, a fórmula molecular é C6H8O6. Outra forma de determinar a fórmula molecular é mais direta. Ela não passa pela fórmula mínima. Eu posso, da fórmula percentual, fazer uma adaptação e direto para a molecular. Certo? Pegando o mesmo exemplo. Ó. Tenho aqui a fórmula percentual e eu tenho a massa da tua fórmula molecular. Então eu tenho o peso molecular. Certo? Eu descobro por espectroscopia de massa. A primeira coisa que eu vou fazer é escrever uma fórmula molecular genérica. Certo? CXHYOZ. Eu não sei os valores, eu não sei quantos Cs, quantos Hs e quantos Os existiriam na fórmula molecular da vitamina C. É o que eu quero descobrir. Não é isso? Quantos carbonos, quantos hidrogênios, quantos oxigênios tem. Então eu faço o genérico, CXHYOZ. Certo? Eu vou relacionar o peso molecular de cada elemento com a porcentagem que deu aqui. Ó. Certo? Por exemplo, C vai ser 12 vezes X, ó, certo? 12 vezes X igual a 40,9%. Eu não estou dizendo que tem 40,9% de carbono. Eu não sei que o peso de um átomo de carbono é 12 e eu não tenho X átomos de carbono na molécula. Então, esses 40,9% vai ser X vezes 2. Esses 4,55% de hidrogênio vai ser Y vezes 1, que é a massa molecular do hidrogênio. Esses 54,6% de oxigênio vai ser o Z, número de oxigênios que tem na fórmula molecular, vezes 16. Beleza? Isso aqui é a relação que eu vou fazer. Agora eu faço o quê? Eu monto uma regra de 3 com o peso molecular. Por exemplo, qual é a massa total? 176 gramas, é o peso molecular. O peso da molécula de vitamina C. Essa massa é 100%. Para o carbono, não é 40,9%? Isso é igual a quanto? 12x. Aí eu faço uma regra de 3, ó, entre esses valores. Certo?
Tu vai ter 12 vezes x vezes 100, certo? E faz 12. Certo? Agora eu termino. Vou corrigir isso aqui depois. 12 vezes x vezes 100, esquece isso aqui por enquanto. 12 vezes x vezes 100 igual 40,9 vezes 176. Isso aqui vai dar x igual a 6. Beleza? Agora eu faço para esse aqui de baixo. Ó. 16 vezes z. Entendi como é que eu fiz aqui o esquema. Desculpa. É que eu montei meio bagunçado. Ó, fiz para esse aqui. Esquece esses dois. Fiz essa relação aqui. Ó. Achei aqui embaixo. X igual a 6. Certo? Agora, risca esse e risca esse. 1 vezes y vezes 100 igual a 4,55 vezes 176. Regra de 3. Entre esse valor aqui, ó, e o 100, entre esse valor, faz assim, fica mais fácil. Com esse cara aqui, que eu estou fazendo a regra de 3. Esse vezes esse vezes esse. Beleza? Eu achei o valor de 8. Certo? E quando eu faço agora a regra de 3 com esse cara aqui, mesma montagem. Esse vezes esse vezes esse. Vai achar o valor de 6. Então já acho direto. Ó. Forma molecular C6H8O6. Duas formas de fazer a mesma coisa. Aí, galera, é a gosto do freguês. Tem gente que acha mais simples fazer desse jeito, que eu mostrei para vocês agora por último. Eu, por exemplo, prefiro fazer assim, que é mais rápido. E tem gente que prefere fazer determinando primeiro a massa da fórmula empírica e fazendo aquela relaçãozinha mais simples. Massa da fórmula molecular igual a massa da fórmula empírica vezes M. Mas eu tenho que descobrir a fórmula empírica primeiro. Certo? E aqui não. A partir da fórmula molecular, da fórmula percentual, sabendo massa molecular, eu consigo achar direto a massa molar, sem passar pelo processo de determinar a fórmula empírica. Vocês entenderam? Hein? Avisei que tinha um monte de conta. Sim. Beleza. Então, bora lá. São que horas? 8 horas. Deixa eu ver aqui o negócio. Tá. Eu acho que dá tempo. 1h15. Beleza? Entendi. Tem que treinar um pouco, mas é possível. Como é? Tá? Eu também prefiro. Certo? Você pula toda a parte de fórmula empírica, tá bom? Essas são as principais formas de representar uma molécula e como determinar essas fórmulas. Certo? Entendi. Tem que treinar um pouco, mas é possível. Mas a parte de reações começa quando? Calma. A base das reações está em conhecer as moléculas. Como você já viu como representar, identificar e converter as fórmulas, a gente vai começar a falar de reação. Pois bora. Por definição, a reação química ocorre quando há mudança na constituição da matéria. Como assim? Vamos comparar os processos físicos. Fusão, físico. Decomposição do oxigênio, eletrólise, processo químico. Perceba que aqui é água e aqui é água. Perceba que aqui era água, agora é hidrogênio e oxigênio. Isso aqui é uma reação química. Isso aqui é um processo físico. Então, a reação química ocorre mudança na constituição da matéria. A água deixa de ser água. E aqui a água continua sendo água. Só que uma está dura, pedra, a outra está líquida. Entendi. Na reação química ocorre uma recombinação de elementos. É isso? Exatamente. Por exemplo, H2 mais O2. As ligações se quebram. Depois tem uma recombinação dessas ligações. Perceberam? Ó? Quebrou as ligações, depois elas recombinaram. Entendi. O ruim é ficar desenhando esses círculos para poder representar a reação. Verdade, graças a Deus temos as equações químicas para facilitar a vida. Equações químicas. Sim, você já está velho de velas. H2 mais O2 formando H2O. Certo? É. Mas o que é que elas querem dizer? Sempre usei meio que no automático. Certo? Vocês já estão velho de ver isso aqui. H2 mais O2, H2O.
certo? Esse tipo de reação, esse tipo de equação. Isso é uma equação química. A equação química, pessoal, ela vai indicar quais e quantas moléculas de reagentes estão reagindo e quais e quantas moléculas de produtos são formadas. Então, ó, H2, certo? Ó, molécula de hidrogênio mais molécula de... No caso aqui é 2, né? 2H2, que são 2 moléculas de hidrogênio, reagindo com uma molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. É isso que ela está dizendo. Quantos e quais reagentes estão reagindo, quantos e quais produtos estão sendo formados. Sempre à esquerda tu tem reagentes, sempre à direita tu tem produtos. Certo? O tipo, até que entendi, pois é a fórmula molecular que vimos no começo da aula, mas essa parte de quantidade não estou entendendo. Porque falta completar a equação, está faltando os coeficientes estequiométricos. Esses aí quem são? Os indicadores de quantidade. Por exemplo, quantas moléculas tem de cada? 2 moléculas de hidrogênio, 1 molécula de oxigênio, formando 2 moléculas de água. Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que é de balanceamento, tá bom? Mas como eu vou saber quem são os reagentes e os produtos? Sempre quem é colocado à esquerda da seta é reagente. Sempre quem é colocado à direita da seta é produto. Por favor, não confundam. Certo? Se eu inverter, professor, quem está à direita é produto, quem está à esquerda é reagente. Beleza? Ok, fica assim então. Reagente, produto. Exatamente, mas não é só isso. As equações químicas ainda indicam os estados físicos dos reagentes e produtos. Tipo, normalmente eu coloco isso aqui, ó. Gzinho significa gasoso. Quer dizer que hidrogênio e oxigênio estão no estado gasoso. E o L significa líquido. E o S significa sólido. Eu ainda tenho outros símbolos. Certo? Gás é gasoso, V é vapor, L é líquido, S é sólido, C é cristal. Se tiver na solução, vou botar aqui, que é aquoso. Se estiver liberando gás, eu boto uma setinha. Se formar precipitado, eu boto uma setinha para baixo, ao lado do elemento. Se eu aquecer, eu vou colocar um triângulozinho, que significa calor. As reações reversíveis, eu utilizo seta dupla. Uma que vai para um lado, outra que vai para o outro. Presença de luz, eu vou utilizar um símbolozinho de gama. Certo? Professor, entendi não. Pessoal, quando vier aparecendo esses símbolos, eu vou mostrando para vocês. Mas todos eles normalmente estão do lado do elemento para indicar o estado físico do elemento, ou como ele está na solução, ou vai estar em cima da seta de reação, para dizer que eu tive que aquecer para reagir, que eu tive que incidir luz para reagir, ou para dizer que a reação é reversível, ela vira produto e vira reagente ao mesmo tempo. Ela fica no equilíbrio químico que vocês vão ver nos próximos semestres. Foi alguma dúvida? Hein? Cara, essas equações trazem bem mais informações do que eu pensei. Pois é, eu acho que vocês não imaginavam que aquela equaçãozinha química besta de X era tanta coisa, né? Estado físico, libera gás, não libera gás, aquece ou não aquece, tem luz ou não tem luz, quantidade de elementos que estão reagindo, quem é produto e quem é reagente que está tendo na reação. Pois é, agora que você entendeu essa parte, vocês entenderam essa parte, pessoal? Da equação química? Hein? Agora que vocês entenderam essa parte, vamos começar a falar das reações inorgânicas. Os 4 principais tipos. Elas são reação de adição ou síntese, reação de análise ou decomposição, reação de simples troca ou deslocamento, reação de dupla troca. Certo? Qual é a diferença entre um e outro? Calma que eu chego lá. Mas basicamente é a forma e quantidade de reagentes e produtos consumidos e formados. Por exemplo, já disse, espera aí, mãe, o papai está trabalhando. Ó. Vamos começar pela reação de adição ou síntese. São reações onde 2 ou mais reagentes originam um único produto. Então, uma reação de adição ou síntese, eu tenho 2 reagentes e um produto formado. A mais B formando C. Percebam aqui, ó. 2 reagentes, um produto. Exemplo dessa reação, quando o magnésio reage com o oxigênio do ar. Quando tu queima magnésio, magnésio mais oxigênio forma óxido de magnésio. Todo mundo consegue ver que eu tenho magnésio e oxigênio como reagentes e como produto eu tenho só uma molécula de óxido de magnésio. E ó, magnésio no estado sólido, oxigênio no estado gasoso, certo? E o produto formado no estado sólido, certo? Isso aqui, pessoal, que eu uso para fazer flash fotográfico antigamente. Ou foguete sinalizador.
mundo percebeu essa reação de adição aí? 2 formando 1. Outros tipos, análise e decomposição. É o contrário da de síntese, onde um reagente se decompõe formando 2 produtos. A formando B e C. Certo? Ó. A, um único reagente formando 2 produtos. Um exemplo de reação de decomposição são os airbags dos carros. Quem tem carro, todo carro novo tem airbag. Certo? Vocês sabem como é que aquele airbag infla? Já viram isso em algum lugar? É uma reação química que eu tenho da decomposição do NaN3. Desse reagente aqui, ó. Esse pozinho fica dentro do saco do airbag fechado. Quando ele recebe o impacto, que ele bate, ele infla de uma forma tão rápida, formando gás, certo? Essa reação aqui, ó. Ele é sólido e ele vai formar, ó, nitrogênio, certo? E isso incha muito, cara. É tipo, isso aqui é sólido, cada mol desse aqui, desse cara, ele vai encher um bicho de 20, de 66, cada 2 mols dele vai, deixa eu botar na proporção bonitinha mesmo, cada 1 mol dele vai dar mais ou menos uns 40 litros de gás. Para encher um saco daquele de airbag, deve pegar ali uns 3 litros, precisa de bem pouquinho. Aí tu tem um pouquinho de azida de sódio, que é esse NaN3. Aí quando bate, ele infla. Aí arrebenta o painel e te protege da pancada. Ele vai amortecer a pancada. Beleza? Outras reações desse tipo de decomposição. Eletrólise, a água, decomposição da água. H2O, formando H2 mais O2. Decomposição. Fotólise, pirólise. Normalmente vão ter esse nome. Eletrólise, pirólise, fotólise. Esse ólise é quebra. Normalmente quando você tem quebra de alguma coisa, se você tem só um reagente, você vai ter uma quebra desse reagente formando 2 produtos, você está falando de reações de decomposição ou de análise. É a mesma coisa, tá bom? Entenderam, galera? Reação de decomposição e análise. É simples, tá bom? Geral. Adição e síntese. 2 se juntam formando 1. Decomposição. 1 se decompõe formando 2. Tranquilo? Continuando, temos também as reações de simples troca ou deslocamento. Isso aqui a gente vai fazer no laboratório, se a gente conseguir ter aula prática esse semestre. Ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, formando, em consequência, uma nova substância simples e outra composta. Eu tenho uma troca, ou posso dizer um deslocamento. É como se tivesse uma invasão. Perceba. A mais XY formando AY mais X. Você percebeu que eu tenho uma substância simples, que só é um elemento, e uma substância composta, que são 2 elementos? Beleza? Aí, ó, o X está com o Y. O A foi lá e tomou o lugar do X. Ele deslocou o X. Certo? Ele tirou o X do Y e ficou com o Y. Formando uma nova substância composta e outra substância simples. Certo? Então, eu não percebo um aumento ou diminuição na quantidade de reagentes e produtos. Certo? O que eu percebo é uma troca entre os reagentes. Exemplo, quando você coloca zinco no ácido. Eu faço isso no laboratório com vocês. Certo? O zinco ele vai ocupar o lugar do hidrogênio. CnCl deslocando o hidrogênio. Você quer um exemplo da vida real disso aqui? Amante. O cara está casado. Vem a amante, a enxerida, joga a mulher de canto e fica com o cabo. Isso é uma reação de simples troca. Beleza? Entenderam aí, pessoal? Isso aqui é uma traição. É a traição da química, é a reação de simples troca. Alguma dúvida? Eu acho graça daqui, viu? Beleza? Então, a reação de simples troca é uma reação de traição, é a traição da química. Beleza? Isso aqui, galera, no laboratório é bem legal. Você pega o zinco metálico, você bota no ácido e começa a formar bolinhas. Certo? Por fim, temos a reação de dupla troca. Certo? Ocorrem quando uma substância composta reage com outra substância composta, formando, em consequência, 2 novas substâncias compostas. A mais B mais XY, formando AY mais BX. Certo? AB
uma substância composta reagindo com outra substância composta, certo? Formando mais duas substâncias compostas, só que teve um troca-troca. O A ficou com um Y. O A ficou com Y. Que o B ficou com X. Trocou. O nome disso aqui, galera, é o swing da química. É a troca de casal da química. O cara vai lá para troca de casal, troca os casal. Ó, tu pega a minha, eu pego a tua, e se vai uma troca aí. Beleza? Isso acontece nas reações de neutralização, nas reações com sais, tipo AgNO3, nitrato de prata, mais NaCl. O NaCl lindo. Ag. Tenho que comprar uma lousa digital, cara. Uma lousinha de tão cara, 400 conto agora, só tão cara. NaCl, certo? Isso aqui vai formar que produto? AgCl mais NaNO3. Ó, o Ag vai para o Cl e o NO3 vai para o Na. Trocou os casais. Beleza? Aqui, ó. H2SO4 mais hidróxido de bário, reação de neutralização. O hidrogênio, ó, vai se ligar na hidroxila, formando a água. Beleza? E o sulfato vai se ligar no bário, formando o sulfato de bário. Tem uma troca de casais. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? Então, eu tenho uma reação de síntese, 2 forma 1. Decomposição, 1 forma 2. Simples troca. Eu tenho uma substância simples que reage com substância composta, trocando um dos elementos. É tipo uma traição. A amante pega lá o marido da mulher. Trocou. E aqui eu tenho duas substâncias compostas, 2 casais que fazem um troca-troca. Troca os parceiros. É o swing da química. Beleza? Alguma dúvida? Exercício para vocês fazerem em casa. 1, 2, 3. E é isso aí. Estão gravadas aí, como vai ficar gravada a aula, vocês vão lá em pausa, se bem que eu vou mandar os slides também para vocês, tá bom? Aí conseguimos acabar no limiar do tempo. Alguma dúvida, galera? A gente passa um pouquinho e explico de novo. Hein? E aí? Vocês entenderam as 4 reações? Entendi. Deu tudo certo aqui. Show de bola. Só praticar agora, exatamente, cara. Aquelas continhas lá, refaçam. Vão lá de novo na gravação, tá no slide